Bom dia a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que Ele nos abençoe e que Ele nos dê um final de semana pacífico, cheio de bom descanso, de paz entre os nossos familiares e amigos, pedindo a sua sabedoria para entender a palavra de Deus cada vez mais e aplicá-las em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso de Apocalipse, começando o capítulo 3, em que nós vamos ver a carta que Jesus está mandando para Sardes. E o título é: Você está espiritualmente contaminado? Nós sabemos que, materialmente falando, nós já tiramos de letra como decontaminar. O vírus vem, a gente logo toma uma vacina, um medicamento, a gente se precavê usando máscara, distanciamento. É o que aconteceu recentemente conosco. Mas espiritualmente falando, nós vamos ver que é muito mais complicado. Muitas vezes nós vamos participar de certas coisas que nos contaminam espiritualmente. No início dos tempos, bem no início, no Antigo Testamento, Deus ensinava de uma maneira muito até difícil da gente entender como se decontaminar, como não tocar certas coisas impuras. E essa lição hoje deveria ser algo já aprendido. Mas nós vemos que não, nós vemos que as nossas igrejas têm muito a ver com a igreja de Sardes, que a igreja de Sardes, na aparência, ela estava indo muito bem, e para as pessoas que iam lá e tudo mais. E nós vamos aprender na lição de hoje o que fazer para a gente decontaminar, para a gente deixar essas coisas e buscar o lado espiritual. Porque pensa que quando a gente participa de uma igreja, significa que a gente é parte dela. Mas não é a gente pensar no prédio em si que a gente está indo, mas a gente como um cristão participante naquela igreja. Porque a pessoa que apenas passa dentro de uma igreja é diferente daquela pessoa que faz alguma obra para Deus. Mas veja que, tanto para quem passa como para aqueles que estão fazendo a obra para Deus, existe uma responsabilidade ali. Porque o fato dela estar indo ou passando por essa igreja significa que ela é parte dessa igreja. Então, se a igreja num todo, que é o conjunto de todas as pessoas que vão lá, está contaminada, e eu vou lá, eu vou me contaminar junto com elas, porque eu vou aceitar as suas ideias como certas quando não são. Tudo vem num funil daquilo que eu tenho falado muitas vezes, que a igreja não pode existir aderindo às coisas humanas. A igreja deve ser voltada para uma obra totalmente espiritual, voltada para Deus. Recentemente nós vimos no nosso Brasil um envolvimento muito grande da igreja na política. Isso para o homem é totalmente correto, mas será que para Deus isso está correto? Vocês viram a batalha espiritual que tudo isso resultou. Isso é prato cheio para o Satanás. Então, quando a gente traz animosidade para dentro da igreja, a gente está afastando daquilo que é a ideia principal, que é pregar, ensinar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e praticá-la. Porque veja bem que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque os dois não podem se misturar.
César cuida das coisas materiais, como um presidente cuida das coisas materiais, nada a ver com aquilo que é espiritual. O que é espiritual, nós vamos prestar conta a Deus. Deus um dia nos deu esta terra, nos deu um lugar para morar, nos deu tudo o que nós precisamos. Agora, a administração compete a nós para sobrevivência. Mas o objetivo principal de Deus não é a vida aqui na terra, mas é a nossa volta para Ele e viver lá no céu, ter uma vida eterna. É esse o desejo dele. Nós vamos aprender hoje que a pior contaminação dentro das igrejas é colocar os interesses do homem dentro da igreja e não os interesses de Deus. Ou então fazer a metade dos interesses do homem e a metade de Deus. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Deus não tem parte com as coisas mundanas. É Deus separado disso aí. Isso aqui é ferramenta de vida para nós. Nós temos que desapegar cada vez mais e buscar a nossa santificação. Então não tem essa de ser metade aqui na terra e a metade para Deus. Não, tudo faz parte de um caminhar, eu entendo isso, mas a igreja, para não ser morta para Deus, ela tem que cuidar em adquirir luz espiritual. Então, meus amigos, vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era um lugar bem pequeno que tinha a sua igreja e eles sobreviviam da lã. E nessa especialidade deles, eles ficaram muito famosos por pintar essa lã para fazer as roupas. Por isso, Sardes ficou muito famosa no início dos tempos. Agora, a leitura vai começar dizendo: estas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É que Jesus Cristo, ele é o portador desses 7 Espíritos. Zacarias mencionou isso no exemplo que dá da gente entender muito bem que é o candelabro, que tem 7 peças ali para colocar 7 lâmpadas. Veja que essas 7 peças são as 7 igrejas. As 7 lâmpadas, Zacarias vai dizer que são os olhos do Senhor olhando para toda a terra. Mas aí em Apocalipse 4, 5, que nós ainda vamos estudar, vai ficar muito claro que essas 7 lâmpadas
são os 7 Espíritos de Deus. Então veja que hoje em dia nós conhecemos essa peça como minora. Eu acho que é assim que fala também em português. Então é uma espécie de um castiçal que tem 7 velas, vamos assim dizer. Muitos são elétricos. Então essa 7, a parte da vela sem a luz, são as igrejas. Daí a parte que vem a luz representa os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas, que são as 7 estrelas que no começo do Apocalipse Jesus apareceu para João, com essas 7 estrelas na mão, que representa os 7 anjos ou mensageiros que comunicam direto com as 7 igrejas. Dessas 7 igrejas surgiram milhares de igrejas que nós temos até hoje em dia. Só para recordar aí na ordem, está escrito em Apocalipse que as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí a advertência de Jesus é para eles fortalecerem na fé, fortalecerem porque a igreja estava praticamente morta. E ele vai dizer no versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então preste atenção, obedeça e arrependa-se. Que a igreja tem que obedecer 100% à palavra de Deus. Como essa igreja, como muitas outras que nós vemos no planeta Terra, estão em pecado, tem que se arrepender. Arrepender diante dos seus fiéis. Vamos parar de dar explicações das coisas que estão erradas e manter no erro para falar, não, nós somos igreja, nós sempre estivemos certos. Não, 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 não. Isso está errado, porque a igreja também pode assumir um papel pecador, porque a igreja é administrada por pecadores. Qualquer igreja é administrada por pecadores. Então, faz parte do crescimento da igreja a gente se arrepender. Convocar uma reunião e deixar claro que a igreja estava agindo errado nisto, de acordo com a palavra tal. Arrependendo, porque se a igreja não se arrepende, Jesus está falando que ele vai vir como um ladrão. Existe uma outra referência de que Jesus vai vir como um ladrão, em que a gente não sabe a que hora que ele vem. Então, uma referência é na sua segunda vinda. A gente não tem ideia de quando Jesus vai vir. Mas esta referência daqui não é sobre a sua segunda vinda, mas é que ele vai vir para punir a igreja. Por que é que Jesus usou a palavra ladrão? Veja bem que se você tem uma casa, você vai trancá-la muito bem para guardar os seus pertences, aquilo que você tem de mais precioso, você vai trancafiar lá, se precavendo contra o ladrão. Pode ser que o ladrão venha ou não. Se você deixar uma brechinha para o ladrão entrar, ele vai vir. Aí, gente, tudo isso, você põe alarme, sistema de segurança e tudo mais contra esse ladrão, é muito fácil. Um outro ladrão que pode entrar na nossa vida a qualquer hora é o Satanás. E como é que a gente vai se defender do Satanás? Através da palavra de Deus, através da gente vigiar, orar, não se meter em pecado, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Muito fácil. Esse segundo ladrão, a gente se defende dele facilmente. Mas esse terceiro ladrão, que é Jesus Cristo, a gente não pode contra ele. Porque se a igreja está agindo errada, a igreja está do lado satânico.
E o Satanás está abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, não está? Então, ele não pode fazer nada contra Jesus Cristo. Veja que a gente não quer de maneira nenhuma estar contra nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que nos resta ali é uma severa punição. E muitas vezes, se não há arrependimento dessa igreja, é o abismo. É uma igreja que vai ficar totalmente morta para Deus. Mas Jesus vai falar que, no entanto, em Sardos existem alguns que não contaminaram as suas vestes e que esses andarão ao seu lado vestido de branco. Veja que a igreja num todo pecando, mas alguns deles não se renderam a esse pecado. Mas para a pessoa andar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo em branco, significa que ela tem que ser uma pessoa santificada, digna da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É isso que está dizendo aí. E essa contaminação, o que é? Naquela época era adoração a ídolos, adoração a outros deuses, adoração ao próprio César. Então nós vamos ver que naquela época esse tipo de adoração era muito presente, porque todo mundo queria principalmente adorar a César. Por quê? Por poderes políticos, sociais e tudo mais. Hoje em dia, o que é que está havendo? Hoje em dia a coisa está muito difícil, porque Satanás está colocando o seu império aqui na terra. A besta do Apocalipse está entre nós. Aí tem gente adorando, por exemplo, lá na Coreia do Norte, adora o presidente. Aí tem seres como Buda, por exemplo, que muitos adoram. E tem muitas figuras religiosas que as pessoas se chamam de santos, as pessoas se chamam de profetas, são denominações terrenas não autorizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, são coisas criadas pelo homem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa forma de contaminação. É uma contaminação que parece inocente, mas que nós estamos nos aderindo pouco a pouco à besta do Apocalipse e aos seus adeptos. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. A besta do Apocalipse, no meu entender, é uma figura que parece que está ligada a Deus, mas essa besta está mais ligada com o mundo do que com Deus. Vamos ver que tudo que é de Deus tem que estar 100% na palavra. Se foge desse 100%, a gente está se contaminando, como a igreja de Sardes. E eu tenho certeza que é isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. Uma igreja maravilhosa, muitos fiéis, muitas pessoas iam lá e adoravam as pregações, saíam de lá se sentindo bem. Mas veja que não estava sendo uma igreja 100% na palavra de Deus. Então, é uma igreja que Jesus Cristo está falando que está quase morta. Como eu disse antes, a igreja não pode ser 50% na palavra de Deus, 50% nas coisas do homem. Ou 20% nas coisas do homem, 80% na palavra de Deus, não. De jeito nenhum, porque vejam que Jesus Cristo, ele veio aqui na terra e ele fez 100% de trabalho voltado para o Pai, não foi? Nós não vimos Jesus Cristo metido em política, Jesus Cristo metendo em certas coisas que são humanas.
Nós não vimos nada disso. Então, para a gente resolver essa situação, a gente tem que olhar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e ver se a nossa igreja está agindo dessa maneira, como Jesus Cristo agiu. Se não está agindo dessa maneira, nossa igreja está a caminho da morte. Quando a igreja está morta, os seus adeptos também estão mortos. É a morte espiritual, que é a morte para Deus. A gente ainda está existindo quando a gente está vivo, mas quando a gente morre, a gente deixa de existir para Deus. A gente é jogado no lago de fogo. Então, essas coisas fazem parte daquilo que a gente adquire com a nossa contaminação no lado pecaminoso humano. Que as coisas ligadas ao pecado não se unem com as coisas santas e puras de Deus. Toda vez que a gente vê essa animosidade, o pecado, uma coisa que está fazendo o outro a pecar, uma coisa que ao invés de edificar a outra pessoa, está jogando a outra pessoa na sarjeta e tudo mais. Tudo isso é coisa humana, gente. As coisas de Deus elevam, engrandece a pessoa, abençoa, traz a pessoa para Ele. É algo divino e maravilhoso, sempre baseado no amor fraternal. E é isso que eu quero que todos nós entendamos de uma vez por todas, porque a salvação dos meus irmãos é muito importante para mim, tão importante quanto a minha própria salvação. Então vamos levar isso a sério. Agora, Jesus Cristo sempre termina essas cartas dizendo: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Porque ele sabe que as pessoas têm dificuldades de ouvir. Veja que 2000 anos depois da sua vinda, eu estou aqui na frente de vocês falando desse grande problema que existe nas nossas igrejas hoje em dia. Então a gente tem que ter um ouvido mais seletivo, a gente tem que ouvir com mais cuidado, com mais atenção. A gente tem que estudar mais a palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo em nosso coração e não deixar que essa luz dele se apague de dentro do nosso coração. A gente tem que manter essa luz em nós, porque dessa forma a gente é iluminado, a gente é abençoado, a gente tem um caminho difícil, sim, mas nunca desamparado. Veja que quando a gente atravessa qualquer treva com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós, as trevas são dissipadas. É como se elas não existissem. Então nós temos que fazer um esforço muito grande para eliminar o pecado de dentro de nossas igrejas. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela participação. Eu vejo vocês aqui mentalmente, todos os dias eu oro por vocês. Vejam que todos os dias eu posto a minha oração para todos do nosso grupo. E é postado tanto no Facebook como no nosso site, como no YouTube. Quando vocês entrarem no YouTube, se vocês quiserem orar comigo, então entrando na nossa página, lá tem uma aba dos vídeos. Depois da aba dos vídeos, vocês vão ver uma aba que se diz Comunidade. Nessa aba é só clicar que vai ter a oração do dia, que é dedicado a todas as pessoas que passam pelo grupo Vida Boa. Eu desejo e peço que Jesus olhe por você, que Ele caminhe junto com você nos seus caminhos e que o seu caminho seja muito suave, seja maravilhoso, cheio de bênçãos vindas do nosso Pai. Que você tenha contentamento no seu coração, que a sua família esteja em paz, esteja com saúde, dentro do equilíbrio cristão fornecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos vocês e muito obrigada.